Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians! Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para o YouTube. Final de Campeonato Brasileiro, posição melancólica do Corinthians na tabela, último jogo do Corinthians melancólico, mesmo com a vitória sobre o Curitiba lá no Paraná, 2-0, um time do Curitiba já rebaixado, portões fechados, sem torcida. Eu vi o jogo, mas assim, é um jogo triste de se ver. Não é assim que o Corinthians deveria terminar um campeonato. O Corinthians tem que terminar o campeonato como foi o jogo do Palmeiras, vibrando, conquistando títulos, coisas que há muito tempo o Corinthians não conquista. Reflexo da má administração do clube. Resultado, time ruim em campo. Por mais que os jogadores se esforcem, alguns se esforcem, enquanto outros chinelinhos que estão no elenco do Corinthians ainda, que não jogam, por mais que tenha alguém que queira jogar, o elenco do Corinthians é medíocre, fraco, ruim, não joga e não traz resultado para o clube. Começa lá em cima na direção e termina nos gramados com um time não rendendo. O pior desempenho do Corinthians jogando em Itaquera desde 2014. Eu fiz um pequeno levantamento sobre os piores anos do Corinthians e eu levantei aqui que dos últimos 5 anos, o pior desempenho do Corinthians foi agora em 2023. Um dos piores. Troca de técnico. Fernando Lázaro assumiu o time. O Cuca assumiu o time. Vanderlei Luxemburgo assumiu o time. O Mano Menezes assumiu o time agora. Sem contar o interino. O Danilo, que ficou como interino. Uma péssima administração do clube. Tudo isso resultou em 13º colocado no Campeonato Brasileiro. Um dos piores anos para nós torcedores do Corinthians. Para se esquecer, porque eu vou ser bem sincero para vocês, eu sempre fui otimista com relação ao Corinthians. Mas eu sou bem sincero em dizer que esse ano de 2023 eu fiquei com frio na espinha, com medo. Eu acabei ficando com medo, porque eu não via uma luz no fim do túnel. Eu não conseguia enxergar uma luz no fim do túnel. Mas só que o Romero, ele mostrou que tinha uma luz lá no final do túnel. E foi aquela luz que nós, torcedores corintianos, nos concentramos para poder encerrar esse ano de 2023 melancólico. O resultado do Corinthians em 2023 refletiu o jogo do Corinthians contra o Curitiba ontem à noite. Um clima de velório, sem torcida. Olha, é porque nós somos corintianos, nós assistimos jogos do Corinthians. Enquanto o nosso maior rival, comemorando, festejando, pulando, gritando, e nós jogamos com um portão fechado, sem até a torcida adversária para poder xingar, gritar, vaiar o nosso time. Nem isso tinha. Tudo isso vem da diretoria do Corinthians, nada mais. Os jogadores que ali estavam, muitos deles não têm culpa de jogar no Corinthians. O Corinthians é gigante. E quando você tem um time gigante, qualquer jogador que é oferecido e o clube aceita, vai jogar no Corinthians. Mesmo sem ter a mínima condições de vestir a camisa do Corinthians. Ele vem. Porque o Corinthians não é um qualquer. Mas esse ano foi terrível. E eu tenho aqui comigo
o desempenho do Corinthians por pontos corridos desde 2018. Antes, vale lembrar que esse ano de 2023 foi o pior ano do Corinthians jogando na Neoquímica Arena no Campeonato Brasileiro. Desde 2014, quando a Arena foi inaugurada. O pior ano do Corinthians foi esse. O Corinthians somou na Neoquímica Arena, teve 19 rodadas na Neoquímica Arena. Em casa, o Corinthians somou 28 pontos. Das 19 rodadas, o Corinthians fez 28 pontos. Sabe quantas vitórias o Corinthians teve em 19 partidas? 6 vitórias. O time que era considerado imbatível jogando em casa, o Corinthians venceu 6. Sabe quantas partidas o Corinthians empatou em 2023? 10 partidas. 10 partidas o Corinthians empatou na Neoquímica Arena. E sofreu 3 derrotas jogando em casa. É ou não é um ano para se esquecer? Não é para se comparar a 2007. Eu não comparo o ano do Corinthians de hoje, 2023, com o ano 2007. É um ano, sim, para se esquecer, para jogar fora. Um ano melancólico, que você olhava para o time e não via a reação do time. Vamos esquecer? Eu já estou praticamente esquecendo esse ano de 2023. Mas de tudo isso que eu falei para vocês, quantos pontos negativos o Corinthians teve esse ano? Mas de tudo que é ruim, sempre tem algo de positivo para você tirar. E aqui nós podemos selecionar alguns pontos positivos dentro deste ano melancólico do Corinthians. Primeiro ponto positivo. A chapa Renovação e Transparência levou um pé na bunda dos conselheiros, daqueles que votaram e elegeram com maioria o Augusto Melo como presidente do clube. Nem eles estavam aguentando mais essa chapa Renovação e Transparência no poder. E aquele candidatozinho da chapa da situação, do Andrés, não tinha mínima condições de ser presidente de um clube como o Corinthians. Ainda bem que os conselheiros, aqueles que têm a caneta na mão, que votam, conseguiram entender essa situação e tirar essa chapa, banir essa chapa da Renovação e Transparência. Esse foi o primeiro ponto positivo em 2023. Outro ponto positivo que eu posso dizer para todos vocês foram as revelações do Corinthians neste ano. Os jovens que vieram da base e que renderam muito dinheiro para o clube. Robert Renan, o Adson, que foi embora, o Murilo, um puta zagueiro que foi embora, tanto o Pedro para mim não cheira e não fede, vou ser bem sincero para vocês, foi embora e já foi tarde para mim, não jogou no Corinthians, dizem que era um fenômeno esse Pedro, eu não sei de onde, não vi esse Pedro jogar futebol. Mas teve vários jogadores da base que deram, Mantuan, que foi embora, deram retorno financeiro ao clube. E o outro ponto positivo para finalizar disso tudo, a torcida do Corinthians. Que falar da torcida do Corinthians é chover no molhado. É a maior torcida organizada, a maior torcida que canta, que grita, que incentiva o time, é a torcida do Corinthians. Não tem Flamengo, não tem... O Palmeiras acabou de ser campeão. Mais um título para o Palmeiras. E eles não conseguem ter metade da torcida do Corinthians.
é um ano para se esquecer. E graças a Deus eu já estou esquecendo. Espero que todos nós corintianos possamos ter um 2024, mas muito diferente deste ano que se passou, né? É isso aí. Tamo junto. Vai, Corinthians!